Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua casa nesses dias. Hoje nós estamos começando mais uma série de lives que, na verdade, vão ser estudos da Palavra de Deus. E, especificamente, estaremos estudando o livro de Gálatas. Se o Senhor permitir, a gente vai ainda estudar muitos outros livros do Novo Testamento, principalmente, obviamente, mas também, quem sabe, até do Velho Testamento. E por que, pastor, nós vamos estudar Gálatas nesses dias? Porque eu creio que é um livro altamente pertinente, relevante para a nossa geração, para a Igreja do Senhor nos últimos dias. E eu vou explicar para você daqui a pouco por que é tão relevante. Mas antes eu quero dizer para você, se você quiser, nos acompanhar no livro, nós temos um livro que é um pequeno comentário do livro de Gálatas, Gálatas, libertos da lei, cativos pela graça. Se você mora aqui em Goiânia, na região, você pode vir aqui no prédio da igreja, na livraria, e adquirir o seu livro. Se você não mora aqui, você pode ir na Amazon, por enquanto só na Amazon, você pode comprar o seu livro físico ou o livro em formato digital Kindle. Você baixa no seu iPad, no seu computador, e você pode ler em algum equipamento que você tenha, tá bom? Esse livro, o meu desejo é de, durante as nossas lives, até ampliá-lo. Nós vamos seguir ele completamente, mas eu tenho certeza que mesmo durante esse tempo das lives, o Senhor vai nos acrescentar ainda algo, vai nos enriquecer mais a cada ministração. As nossas ministrações vão acontecer sempre segundas e quintas-feiras, 2 dias por semana. Quando nós ministramos o estudo de Apocalipse, nós ministramos de segunda a sexta. Nós fizemos assim naquela época por causa do lockdown, a maior parte do nosso país estava parado e as pessoas estavam em casa, então nós fizemos isso como uma forma também de supri-las e abençoá-las. Mas eu reconheço que isso pode ser muito pesado e cansativo para as pessoas acompanharem. Portanto, agora vamos fazer apenas 2 dias por semana, tá bom? Segundas-feiras e quintas-feiras, sempre às 20 horas. Eu entendo ainda que 20 horas é o melhor horário, mas também, se durante as lives a gente perceber que é melhor mudar para as 21, a gente pode mudar. Mas, por enquanto, é 20 horas, sempre segunda e quinta, tá bom? Muito bem. Nós não estamos simplesmente aqui fazendo um programa ou fazendo uma live para entretenimento. Nós queremos, de fato, estudar a palavra. E sabe o que acontece quando nós entramos na palavra, quando nós absorvemos o alimento sólido da palavra de Deus? Nós somos transformados, somos nutridos, somos alimentados e transformados. Por quê? Porque a maneira básica como nós somos mudados é pelo metabolismo. A verdadeira transformação é sempre mudança metabólica. Nós comemos um alimento, aquele alimento é digerido, absorvido e vem fazer parte de nós. E quando ele vem a fazer parte de nós, nós nos tornamos como ele. Por isso, aquela frase famosa, das pessoas aí que gostam do vegetarianismo, eles dizem que você é o que você come. Ok? Eu posso te dizer que essa frase é muito verdadeira quando se trata das coisas espirituais. Se você come comida do mundo, você é mundano. Se você come comida egípcia, é isso que você é. Mas se você come maná que desce do céu, você se torna também alguém celestial. Então, o que nós vamos fazer aqui nesses dias, meses, é simplesmente compartilhar o maná do céu com você, o pão do céu. Quando você come o pão do céu, você é transformado também em alguém celestial. Aleluia! Não é poderoso isso? Esse é o poder da palavra de Deus. E eu quero te pedir uma coisa, então. Eu queria que você também nos ajudasse a divulgar essas lives, essas ministrações, para que mais pessoas ouçam e recebam a palavra. Pastor, especificamente, de que você vai tratar ou de que trata o livro de Gálatas? Daqui a pouco a gente vai introduzir isso, mas de antemão eu quero dizer para você que nesse tempo o que eu quero é explicar para você o que é o Evangelho da Graça. Compreender isso é absolutamente vital, não apenas para você ser salvo,
Sim, porque não tem outro meio de ser salvo senão pela mensagem da graça. Se você diz que foi salvo, mas foi salvo baseado em qualquer outra coisa, infelizmente você está no engano, está no erro. A única maneira de ser salvo é pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus, é presente do céu. Não é resultado das nossas boas obras. Não vem das nossas boas obras para que ninguém algum dia possa se gloriar diante de Deus. Mas preste atenção, o Evangelho da Graça não é somente para a nossa salvação, ele é também para a nossa santificação, transformação, para a nossa bênção, para o nosso crescimento, porque assim como recebestes a Cristo Jesus, agora também andai nele. Do mesmo jeito que você recebeu, você vai agora andar nele. Colossenses 2:4. Como é que você recebeu a Cristo? Pela graça mediante a fé. Como é que você vai andar agora nele? Pela graça mediante a fé. Ok? Portanto, compreender o Evangelho da Graça é fundamental. Muitas pessoas já ouviram falar dessa expressão. Infelizmente, muitos têm se levantado para criticar e para falar coisas contra o Evangelho. Preste atenção, não existe outro Evangelho. Nós vamos ver isso aqui no livro de Gálatas. Só existe o Evangelho da Graça. Qualquer outro evangelho não é evangelho, tá bom? É uma deturpação, uma perversão, uma distorção da verdade da palavra de Deus. Portanto, é muito importante que você convide pessoas para ouvirem em primeira mão, para compreenderem, não é, tudo aquilo que a gente vai estar compartilhando aqui. Eu vou tentar o máximo que eu puder ser absolutamente didático, ok? Para que você possa receber de Deus. Eu vou colocar aqui o meu celular aqui para não me deixar passar da hora. Aleluia. Aleluia. Ok? Então, divulgue para seus parentes, seus amigos. Não é? Se você está no Instagram, manda aí aquele direct, né, convidando pessoas, mande mensagem. Se você está no YouTube, pega o link, envia pelo WhatsApp, por e-mail, para pessoas que você sabe que precisam ter entendimento, revelação do Evangelho da Graça. Vivemos um tempo onde a graça tem sido misturada com a lei. E nós precisamos de trazer a pureza do Evangelho novamente para a vida dos crentes. Quando você entende o Evangelho da Graça, você se enche de paz. Uma das coisas mais tristes é ver irmãos que ainda vivem debaixo de jugo da lei, mas nesses dias o Espírito Santo vai liberar você. Amém? Vamos começar então? Pega aí o seu livro de Gálatas, é um livro pequeno, são apenas 6 capítulos, mas nós vamos gastar muito tempo estudando, porque eu não vou fazer com pressa. Nós vamos compartilhar aqui pequenos trechos, sempre. Não vamos falar de trechos muito grandes, mas é importante que você esteja familiarizado com o livro. Portanto, a partir de hoje, comece a ler, sublinhar, não é? Anotar do lado alguma frase, expressão, ou até palavra que você não entende, porque no decorrer das ministrações você vai ter a sua mente, o seu coração esclarecido para entender a palavra de Deus. Amém? Muito bem, vamos lá então. Bom, por que esse nome Gálatas? Né? Por que tem esse nome? Então, a carta de Paulo, o autor é o apóstolo Paulo, você sabe, nessas epístolas, chamadas epístolas paulinas, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, são as epístolas paulinas. Gálatas foi provavelmente uma das primeiras a serem escritas. Então, ela foi escrita provavelmente pelo ano 48, 49 depois de Cristo. Portanto, bem no começo da vida da igreja, né? Considerando que o Senhor foi crucificado no ano 30. Então, 18 ou 19 anos depois. E por que Gálatas? Essa carta não foi destinada a uma única igreja. Por isso que, se você for ler na sua Bíblia, eu espero que você esteja com ela aberta aí, no verso 2, Paulo diz que ele está endereçando a sua carta aos irmãos, ele, junto com os irmãos, às igrejas da Galácia. Então, veja, Paulo, no verso 2, Gálatas 1, verso 2, ele diz igrejas no plural, da Galácia.
Então, por que ele diz igrejas? Porque Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região, uma província romana, né, que tinha muitas cidades, tá certo? Se você quer saber a localização geográfica, onde hoje é localizada a Turquia, um país chamado Turquia, naquela época essa região era chamada de Ásia Menor, e ali tinha muitas províncias. A Galácia era uma delas, fica mais ou menos no centro da Turquia. Se você depois quiser olhar lá no Google Maps, vai ver a Turquia, a Galácia ficava mais ou menos ali no centro. E é bem provável que as igrejas a quem Paulo estava endereçando essa carta eram as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Eram 4 cidades. Nessas cidades, né, Paulo fundou a igreja na sua primeira viagem missionária. Então, no livro de Atos, você vai encontrar a descrição das viagens missionárias de Paulo. Então, capítulo 13 e 14 de Atos fala da sua primeira viagem. E na sua primeira viagem, ele fundou igrejas na Galácia. Isso é tão precioso, não é? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não é uma igreja só, é uma região que tinha várias igrejas. Por que Paulo está escrevendo essa carta? Esse é o ponto-chave para você compreender o livro, tá bom? Então, o ponto-chave é esse: as igrejas da Galácia estavam abandonando a graça. Uau! Isso é algo muito sério. Estavam abandonando a graça e estavam voltando para a lei. Voltando para a lei. Então, Paulo teve o encargo de escrever para corrigir esse problema, para denunciar a ação dos falsos mestres. Então, tinham mestres, eles eram chamados de judaizantes. Por que eram chamados de judaizantes? Porque esses falsos mestres, eles até não negavam que Jesus tinha vindo e que ele era o Salvador, mas eles negavam que a obra de Cristo fosse suficiente. Era necessário crer em Cristo, mas também precisavam de algo mais. Isso lembra você alguma coisa hoje? Em muitas igrejas evangélicas, não existe nenhuma igreja evangélica que nega a Cristo. Isso seria uma contradição absoluta. Toda igreja evangélica crê na obra de Cristo. Qual o problema, às vezes? É que eles creem na obra de Cristo mais alguma coisa. Ok? Então, eles creem que para ser salvo, você precisa de crer na obra consumada do Calvário, mas precisa também de mais alguma coisa. Normalmente, algum comportamento moral, não é? Então, é crer em Cristo e largar de fumar. É crer em Cristo e largar disso ou daquilo, entende? Sempre colocam um adendo, um adicional, algo a mais. Isso é exatamente o que os gálatas estavam fazendo. Eles estavam tentando unir, misturar a graça de Deus, colocando a lei no meio. E, ao fazer isso, esses falsos mestres estavam arruinando a edificação da igreja. Então, preste atenção, não existe edificação genuína da casa de Deus se não for pela graça do Evangelho. Tudo que não for feito pela graça do Evangelho vai ser demolido. Então, se você esteve comigo quando nós estudamos aqui Apocalipse, lembra que nós mencionamos 1 Coríntios capítulo 3? E lá Paulo diz, olha, cada um veja como edifica. Então, alguns edificam com ouro, prata, pedras preciosas. Outros, infelizmente, edificam com madeira, palha e feno. Aqueles que confiam em qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus, estão edificando de acordo com o esforço humano, obra humana, justiça própria. Isso, aos olhos de Deus, é madeira, palha e feno, vai ser consumido. Ok? Paulo, então, ele faz muitas advertências em relação a isso. Baseado nelas, é que eu digo para você que esse é basicamente o tema do livro, é corrigir esse problema, entendeu? Eu queria mencionar para você pelo menos 5 afirmações que Paulo faz. Pega aí a sua Bíblia. Primeira delas, Gálatas 5, verso 4. A primeira coisa, Paulo diz, olha, queridos irmãos Gálatas, quando vocês resolvem, não é, andar novamente segundo preceitos da lei, confiados na obediência dos mandamentos da lei, ok? Vocês estão, primeira coisa, se desligando de Cristo. Mas hoje nós estamos começando, então eu preciso de introduzir você a alguns conceitos e provavelmente muitos talvez não estão familiarizados com eles. Então você vai ver no Novo Testamento existe uma preocupação muito grande com relação à lei.
ok? Então você vai ver, você pode perceber em muitas igrejas isso nem é pregado, não é? Quantas igrejas estão preocupadas em entender o que significa ser liberto da lei? Mas isso faz parte do ensino das epístolas. Então, nós temos que ensinar na igreja o mesmo que Paulo ensinava, o mesmo que João, que Pedro ensinava. Então, infelizmente, em muitas igrejas hoje se ensina um tipo de autoajuda, ok? Um tipo de ensino que pode ser feito em qualquer auditório aí por um coach que nem conhece a Deus. É um tipo de autoajuda. Autoajuda não tem poder para mudar a sua vida, muito menos de te levar para o céu. Entende? Então, o que tem que... Não estou dizendo que eu sou contra a autoajuda, ok? Tem o seu lugar, mas lá fora. Então, nós, pastores, na vida da igreja, não podemos transformar o púlpito num lugar de palestras motivacionais. Em muitos lugares é só isso que a gente vê. Então, é preciso pregar o que os apóstolos pregavam. Mas quantas igrejas você ouve falar dos irmãos tendo experiência de realmente serem libertos da lei? Ah, não, pastor, isso não é uma coisa relevante para a nossa época. Nós precisamos de mudar a geração, precisamos de eleger políticos que vão mudar esse país. Entendeu? Essas são coisas que não eram preocupações apostólicas. Você não vê Paulo propondo nenhum tipo de coisa para eleger um senador romano. Vamos fazer uma campanha para eleger um senador cristão. Você não vê Paulo fazendo nenhum tipo de apelo, abaixo Nero, né? Vamos tirar Nero do trono. Não há nenhuma menção desse tipo de coisa, porque isso não é a ênfase do reino de Deus. Ok? Aquilo que se espera de nós, ministros, é que preguemos o evangelho. Ok? E pregar o evangelho implica entender alguns conceitos do Novo Testamento. O primeiro conceito, eu diria, muito importante, é entender a diferença entre lei e graça. Eu vou entrar em muitos detalhes depois nas próximas lives, tá bom? Mas eu quero começar com você falando de um entendimento bem simples, bem básico. O que é graça? O que é lei? Ok? Primeiro, graça. Graça é favor imerecido. Olha esse I na frente. Ou seja, graça é receber algo que eu não mereço, de forma alguma. Ok? Graça é receber sem ter trabalhado, para usar uma expressão lá de Romanos. Romanos 4 fala isso. Como assim, pastor? Né? Como assim? Isso é graça. Graça é quando você chega diante de Deus e você não tem que se gloriar de nada. Não fui eu que fiz, eu recebi como presente do céu. Isso é graça. A vontade de Deus, nesse tempo da graça, na nova aliança, é que você receba todas as coisas de graça. Sem dinheiro, sem preço. Isaías 55. Ok? Então, vamos ler esse texto lá de Romanos 4, verso 5. Romanos 4, verso 5. Diz assim, vamos ler o 4 também. Vamos ler o 4 primeiro. Ao que trabalha, olha a ilustração de Paulo. Ao que trabalha, o salário não é considerado favor. Olha que expressão poderosa. Se você trabalhou, o seu trabalho não é favor. Seu patrão não te faz nenhum favor de te pagar. Você trabalhou. Quem trabalhou merece receber. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem trabalhou merece receber. Tá bom? Mas, ao que não trabalha, aqui está falando de um outro sujeito, ele não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Meu Deus do céu, essa expressão, ela é forte demais. Você até poderia crer, né, de justificar a Madre Teresa de Calcutá, justificar o Billy Graham, né? Deus justifica essas pessoas na cabeça de muitos. Mas aqui está dizendo, se você não trabalhou e crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, você não trabalhou e veio receber. Pastor, isso é uma loucura, isso é um absurdo. É exatamente isso que as pessoas dizem do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. Senhor Jesus. Pastor, mas como é que é possível isso? Quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Essa é a expressão que as pessoas sempre estão me colocando, a pergunta. Não tem que fazer nada. Isso agora, os crentes vão ficar agora parados, passivos, sem fazer coisa alguma. Esse é um engano que muitos têm. A graça de Deus, ela nos enche de tal maneira, ok? Que ela nos motiva a avançar. Tá bom? Mas, pastor,
como é que eu vou receber se o trabalho não foi feito? Eu não disse que o trabalho não foi feito. Eu disse que você não trabalhou. Você não trabalhou. Então, aquele que não trabalhou, mas crê, né? Crê no patrão, na justiça do patrão, preste atenção. Você não fez o trabalho, mas o filho do patrão fez. O patrão é Deus. O filho, o Senhor Jesus. O filho veio e cumpriu a lei. O filho veio e fez o trabalho. Ele fez o trabalho e você agora entrou no pagamento dele. Você agora é chamado de cordeiro. Entendeu? O trabalho foi feito, só que você não trabalhou. O trabalho não foi seu. Então, se você sem trabalhar vem para receber, o Senhor diz então que você é justo. Você é justo. Isso é graça, ok? Graça é você descansar no favor imerecido. A graça de Deus só se manifesta onde não há merecimento. Onde não há merecimento. A nossa ideia é de que Deus vai ser mais favorável com os mais fiéis, os mais obedientes. Mas Paulo diz lá em Romanos 5, olha o que diz, verso 20. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lógica da mente natural seria o quê? Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A ira de Deus, a justiça de Deus. Mas aqui Paulo diz, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entendeu? Isso significa, então, que só pode ter favor quem não merece. Quem merece não é mais favor. Paulo diz, não lemos agora em Romanos 5, Romanos 4, verso 4? Quem trabalhou, o salário não é favor, mas Deus quer manifestar a sua graça. Nós vivemos pela graça. O evangelho é da graça. Portanto, o evangelho só vai ter poder na sua vida se você se coloca debaixo da graça. Ou seja, se você reconhece que não merece e vem para receber com base no favor. Favor, portanto, imerecido. Naquele dia, ninguém vai se gloriar diante de Deus. Ok? Por quê? Porque Ele vai receber toda a glória. Por que o Senhor vai receber toda a glória? Porque Ele vai fazer todo o trabalho. Todo o trabalho é dele. Muito bem. Em oposição à graça, nós temos o que o apóstolo chama de lei. Bom, aí essa é uma questão que você vai ouvir opiniões diferentes. Ok? Então, muitos que gostam e são legalistas, eles dizem o seguinte, olha, não, aqui em Gálatas, Paulo está falando só da lei cerimonial. Você sabe, essas pessoas dividem a lei do Velho Testamento em três aspectos. Eles dizem que existe a lei dos mandamentos, a lei que fala dos juízos, né? E tem a lei cerimonial. Então eles dizem, a lei cerimonial o Senhor já cumpriu. Então não precisamos mais de nos preocupar com a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? Eram os sacrifícios, o sacerdócio, as festas, a comida e outras coisas mais, eram chamados de cerimoniais. O que são os juízos? Era que quando você quebrava uma lei, um mandamento, então vinha um juízo. Então, quem matar vai morrer. Olho por olho, dente por dente. Era o juízo da lei. Então, eles dizem, não, o juízo também já passou. Então, é por isso que você não vai encontrar nenhum pastor apedrejando pessoas em praça pública. Por quê? Porque o juízo já passou. Cristo sofreu no nosso lugar o juízo que nós merecíamos. Bom, é assim que creem a maioria dos evangélicos. Mas aí, quando chegam nos mandamentos, eles dizem, não, os mandamentos não. Os mandamentos, eles são eternos e ainda valem para nós. Mas esse é o engano. A lei toda passou. Não estamos mais debaixo da lei. O que é lei? Como é que você entende o princípio da lei? O princípio da lei é obedece e você vai ser abençoado. Ou seja, se você merecer, a bênção virá.
Se não merecer, a praga virá. Esse é o ensino básico do Velho Testamento, da lei. E se você for observar, esse é o ensino básico de muitas igrejas muito grandes que estão aí na televisão. O que eles ensinam basicamente é isso: comporta bem e você é abençoado, comporta mal e você vai estrumbicar todo. É isso que eles ensinam. Mas isso é exatamente o que ensina qualquer religião. Quer dizer, por que o cristianismo tem que ser igual a todas elas quando de fato não é? Entende? É isso que ensina o muçulmano. O que o muçulmano ensina? Comporta bem e Allah te abençoa. Comporta mal e Allah vai te castigar. É isso que ensina o islamismo. Mas tem muitos pastores que estão ensinando a mesma coisa do islamismo. Só que quando eles fazem isso, eles estão negando a graça. Não tem jeito de você crer na graça e na lei ao mesmo tempo. Por quê? Porque graça exige da sua parte apenas fé, mas a lei exige da sua parte a obediência. E essa obediência é chamada de obras da lei. Ok? Obras da lei. Então, o que significa viver na lei? Você vive na lei ou você está na lei todas as vezes que você se relaciona com Deus confiado em alguma coisa boa que você fez. Isso é lei. Entende? Você também vive na lei quando você fica muito mal, debaixo de condenação, achando que Deus está irado com você por causa de algo que você não fez ou algo que você fez errado. Então você e a sua obra estão no centro o tempo inteiro. E você está o tempo inteiro fazendo troca com Deus, uma barganha com Deus o tempo inteiro. Deus só vai te abençoar se você comprar aquela bênção. Isso é viver na lei. Muitos crentes vivem assim. Por que muitos não têm fé para receber de Deus? Porque ainda estão na lei. Eles acreditam que Deus só vai abençoar aquele que é muito bom. Como ele sabe que não é, ele fala, eu tenho que arrumar alguém bom para orar por mim. Por isso estão sempre atrás de um pastor, um profeta, que seja gente muito boa. Porque esse aí Deus vai ouvir. Você entende? É um tipo de catolicismo evangelizado, entende? Você não crê que vai ter um santo no céu intercedendo por você. Você crê que tem um santo aqui na terra mesmo. Tem alguém aqui na terra mesmo que está mais perto de Deus e Deus vai ouvi-lo se ele orar por você. Isso é um tipo de viver na lei. Paulo está falando de tudo isso quando fala para os Gálatas que eles estavam, né, se desligando de Cristo, que eu vou falar agora para você. Mas você entendeu o conceito de graça e lei? Alguém vai perguntar, pastor, então, mas aí, peraí. Então, se eu não estou na lei, isso significa, então, que eu posso fazer o que eu quiser? Não, claro que não. Você morreu para o pecado e você morreu para a lei também. Mas você agora ressuscitou para Cristo. E agora você faz o que é próprio de Cristo dentro de você. Você percebe? Eu não mato. É surpreendente? Eu não mato. Agora, sabe por que eu não mato? Não é por causa da lei. Não é porque eu tenho medo da polícia. Ah, se eu matar, eu vou ser preso. Vai ter uma maldição na minha vida, na minha casa. Não. Eu não mato porque não é a minha natureza. Não é assim que eu sou. Eu sou como Cristo. O Espírito habita dentro de mim. Então, eu não estou aqui para matar, eu estou aqui para liberar vida da parte de Deus. E sabe por que eu não roubo? Eu não roubo não é porque eu tenho medo de ser pego e ficar com vergonha, simplesmente, ou de ser preso, ou de ter uma maldição terrível na minha vida. Não. Eu não roubo porque eu creio na graça de Deus. Entende? Eu posso pedir ao meu pai, ele me dá o que eu precisar. Eu não preciso ter receio nenhum. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu vou cumprir a lei, sim, mas não vou cumprir a lei, preste atenção, para poder ser aceito diante de Deus. Eu vou cumprir a lei espontaneamente. Às vezes eu não vou nem perceber, mas eu mudei e eu vou estar agindo de acordo com a lei. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a lei não atinge o coração de Deus, o propósito de Deus. Por isso que a velha aliança teve que ser encerrada. Entende o que eu estou dizendo? Ela teve que ser encerrada porque Deus encontrou imperfeição nela. Qual é a imperfeição da lei? Entende? É que na lei, não existe realmente o coração envolvido. Não sei se entende o que eu estou dizendo. Vou te dar uma ilustração. Uma coisa, vamos pensar numa pessoa que é casada. Então, vamos imaginar que eu sou casado aqui e eu tenho aqui a minha esposa. Mas eu sou a lei.
Eu sou a lei, ela é casada comigo. E aí, quando eu me caso com ela, eu falo para ela os mandamentos da minha casa. Né? Aí eu digo para ela, olha, amor, é o seguinte, você vai fazer comida todos os dias, 2 vezes por dia. Segundo mandamento, você vai me beijar todos os dias. Terceiro mandamento, você vai fazer sexo comigo. E quarto mandamento, você vai limpar a casa. Então, eu criei aqui os mandamentos, ok? E aí, então, eu chego um dia na minha casa, né, e estou ali, e minha esposa vem e me beija. Eu pergunto para ela, amor, por que você está me beijando? Ela fala, mandamento, você lembra? É um mandamento, eu tenho que cumprir, se eu não cumprir vai ter problema. Aí, daqui a pouco, ela vem e traz uma comida para ele. Ele fala, amor, por que você fez comida para mim? É um mandamento, você não lembra? Eu tenho que obedecer, porque se não obedecer vai dar problema para mim. Então, veja, essa mulher, ela não faz nada movida pelo amor. Ela só faz as coisas movidas pelo medo, pela obrigação e o medo da punição. Agora, imagina uma outra situação. Eu sou casado também, mas agora eu sou a graça. E é muito bom estar casado com a graça. Minha esposa está ali, não é? Então, o que eu, como da graça, sendo a própria graça, não é? Eu vou trabalhar para ela e eu chego em casa e ela não fez comida. Né? E eu digo para ela, amor, não tem comida? Ela fala, eu não consegui fazer, não tive tempo, estava fazendo isso, aquilo. Eu digo para ela, não tem problema. Eu vou sair agora e vou comprar a comida. E se não conseguir achar a comida pronta, eu vou comprar os ingredientes e vou fazer para você. É o inverso. A casa não está limpa? Não tive tempo, não tem problema. Eu vou limpar para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí daqui a pouco ela vem e me dá um beijo. Eu pergunto para ela, por que você está me beijando? E ela fala, porque você é tão bom para mim. Você me ama tanto e isso tem conquistado o meu coração. Você entende a diferença do beijo do beijo da outra? A outra beija por obrigação. Essa beija porque foi conquistada. Isso é o resultado da graça. É esse resultado que Deus quer. Então, Deus não está realmente atrás de pessoas que querem ir para o céu por uma questão de clima, sabe? O inferno é muito quente, eu acho que vou para o céu mesmo, lá deve ser melhor. Então, não é essa a ideia. A ideia é que você seja mudado na natureza. Eu quero ir para o céu porque é o meu lugar, é a minha vida, e porque eu amo o meu noivo, eu quero estar com ele. A única maneira de você ser conquistado é entendendo o amor e a graça de Deus. Quanto mais você entende o amor e a graça de Deus, mais você responde com amor. E aí nós chegamos lá em 1 João, onde João diz, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A lei é, amarás o Senhor teu Deus. A graça é, eu vou amar você. E quando você entender o quanto é amado, você vai responder de volta me amando. É totalmente diferente. Entendeu a diferença entre lei e graça? Então, você está na graça quando anda debaixo do favor imerecido. Mas você está na lei todas as vezes que quer se relacionar com Deus com base no merecimento. Tem gente que tem essa postura? Tem. Eu vou ser abençoado, sim. Eu sou dizimista fiel nessa igreja. Espera aí, você vai ser abençoado porque você merece a bênção? Então isso é lei, é barganha com Deus. Mas se essa pessoa vê alguém que não é dizimista sendo abençoado, ele fala, não é Deus que abençoou. Essa bênção vem do diabo. Porque Deus não faz isso. Na cabeça dele, jamais pode acontecer de onde tem pecado, superabundar a graça de Deus. Para ele isso é uma coisa impossível. Mas essa é a loucura do evangelho. Deus não quer fazer barganha com você. Né? Então, tem gente que vive na lei. E aí, quando ele vai orar, ele confia em outras coisas. Não, eu tenho sido um bom líder na igreja, eu tenho sido um crente fiel, tenho certeza que o Senhor vai me ouvir. Veja, a fé dele não é fé na graça, é fé na obra dele, obras de obediência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse pensamento do merecimento está sempre por detrás, que às vezes tem o inverso também. Né? Eu estou com muito problema conjugal, né? Então, a minha esposa é uma encrenca. E eu digo para Deus, Senhor, eu sou bom, eu sou um bom marido, eu faço tudo o que tem que fazer. Por que essa mulher também não faz assim? Você percebe? Você relaciona com Deus sempre com base no eu mereci uma mulher melhor.
Você entende? Todas as vezes que você chega com Deus com base no merecimento, você não vai ter bênção. Você vai ter outra coisa. Por quê? Porque não existe nenhuma obra nossa capaz de comprar bênção nenhuma. Diferentemente do que muitos ensinam. Chegue diante de Deus desarmado. Ok? Confiado na graça. Então, uma vez que você entendeu o conceito de lei e graça, e não se preocupe se ficou ainda muitas dúvidas na sua cabeça. Não fique preocupado com as dúvidas. Vai absorvendo o que eu estou te dizendo. Porque nas próximas lives eu vou repetir tudo isso de novo usando outras ilustrações. E quanto mais ilustração eu usar, mais clareza vai vir na sua vida. Entendeu? Então isso é fundamental. Mas vamos ver o que Paulo diz. Paulo fala pelo menos 5 coisas. Primeira coisa que ele fala para os Gálatas é o seguinte, Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Então, quando você chega diante de Deus, se justificando, baseado nas obras de obediência da lei, que são o quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não uso droga, eu não traio minha mulher, eu pago meus impostos, eu sou dizimista, eu honro meu pai e minha mãe. Quando você chega diante de Deus confiado que você obedece os mandamentos, ainda que ninguém nunca obedeceu perfeitamente os mandamentos, nenhum homem, jamais, só Cristo. Por fora, talvez, né? Paulo diz que por fora ele era irrepreensível, ninguém podia apontar o dedo para ele. Então, por fora, tem gente que você não vê erro na vida dele, mas Deus não olha por fora. A palavra do Senhor diz que Deus olha o interior. Então, qualquer homem que algum dia olhou com intenção impura, já pecou adulterando. Entende? Se você algum dia esteve prestes a levar algo que não era seu, você roubou. E essas coisas continuam acontecendo. Não temos domínio sobre a cobiça. Ela simplesmente vem sobre nós. Ok? Então, Paulo diz, se você tenta se justificar na lei, você se desligou de Cristo. Uau, desligar de Cristo. Esse é um versículo que muitos crentes usam para dizer que perdeu a salvação. Ok? Mas não é isso que está dizendo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso. Você fala, poxa vida, pastor, agora eu estou com 2 opiniões. Mas veja, em nenhum momento você vai encontrar Paulo ensinando perda de salvação. Tudo tem que ser de acordo com o contexto. Os Gálatas já eram salvos, já eram crentes, mas eles estavam trazendo para dentro da vida cristã, da vida da igreja, as práticas e as obras da lei. Paulo diz que quando você faz isso, você se desliga de Cristo. Muito bem. O que significa desligar-se de Cristo? Quando Deus Pai colocou o Senhor Jesus ali na cruz, ele transformou o Senhor na sua fonte de vida. Quando o soldado enfiou a lança do lado do Senhor, ok? Do ferimento saiu sangue e água. Ali ele era a pedra, né, que estava jorrando, profetizado no Velho Testamento. A rocha de onde fluiu água. Ele é a rocha e dele fluiu água e sangue. O sangue é para a redenção, mas a água é para vida. Entendeu? Nós precisamos estar o tempo inteiro conectados com Cristo, conectados em Cristo. Mas Paulo diz, quando você chega diante de Deus, ou quando você faz qualquer coisa confiado no seu merecimento, você não precisa, então, daquilo que vem de Cristo. Então, você é como que desconectado da tomada. A corrente elétrica foi interrompida, ok? Não chega até você. É como se a obra de Cristo agora não fosse eficaz na sua vida. Então, todo aquele que resolve viver na lei, ele não experimenta vida abundante, porque ele está ainda conectado com algo da carne e não conectado com Cristo. Pastor, mas é possível um crente se desligar? Sim. O que Jesus disse lá em João 15? João 15, verso 4. A palavra do Senhor diz assim, permanecei em mim. Olha a ordem do Senhor Jesus para nós, discípulos. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Isso significa que é possível você se desligar. Ok? Então, a ilustração aqui em João 15 é do ramo
que está ligado no tronco da videira. E o Senhor fala, querido raminho, fique conectado em mim. Porque se você ficar conectado em mim, você vai receber toda a vida, suprimento, graça e poder que você precisa. Mas é possível você se desligar de mim. Mas um ramo desligado, ele vai secar. Não quer dizer que ele deixou de ser um ramo. Não quer dizer que ele agora não é mais de Deus, mas ele não está usufruindo, ele não está recebendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo diz, olha, Gálatas, vocês estão tornando toda a obra de Cristo ineficaz, inútil para vocês. Vocês não estão usufruindo. Por quê? Porque vocês estão confiando na lei para se relacionar com Deus. Segunda coisa que Paulo fala, né, voltando lá para Gálatas 5:4 ainda, Paulo diz o seguinte, você não somente se desligou de Cristo, mas você decaiu da graça. Olha o que diz. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. O texto diz que mais? Da graça decaístes. Essa é uma expressão muito forte. Da graça decaíste. Isso mostra o quê? Que a graça é elevada, a lei é inferior. Quando você está na graça e você decai da graça, decair, né, significa estar num lugar elevado e cair para um mais baixo. Entendeu? E significa, então, que você decaiu da graça. Não significa que você abandonou a Cristo. Significa que você até crê em Cristo. Significa que você até ora, até vai nos cultos da igreja, participa. Mas você está desligado, porque você não se relaciona com Deus baseado no mérito de Cristo, baseado na obra de Cristo. Mas você tenta se relacionar sempre com base no que você merece. Ok? No que você merece. E olha, todo aquele que decai da graça acaba caindo no pecado. Por quê? Porque é a graça que nos livra do pecado. Isso é um ponto importante. Né? Imediatamente, quando eu falo da graça, a primeira coisa que as pessoas dizem é cuidado, mensagem muito perigosa. Isso é muito interessante, porque por que é perigoso falar do amor de Deus? Não é? As pessoas pensam assim, não, porque se você falar da graça, as pessoas vão sair e vão cometer todo tipo de pecado. O que é uma coisa muito louca, não é verdade? Você tem um filho e você diz para o seu filho, olha, querido filho, esse tudo é seu, eu amo você, essa casa, esse carro, tudo é seu. Aí o menino sai gritando, pega um porrete e começa a quebrar as vidraças, o carro, ele diz, é tudo meu. Esse menino é louco. Ninguém faz isso. Porque o pai disse que o ama e que tudo que ele tem é para o filho. Mas filhos que não se sentem amados, filhos que duvidam da bondade do seu pai, normalmente destroem tudo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quanto mais você sabe que é amado, mais tenta corresponder ao amor. Mas quanto mais você tenta conquistar o amor do outro pelo seu bom comportamento, pelas suas boas obras, e parece que nada que você faz é suficiente, mais amargura vem no seu coração. Pode observar, um crente legalista, quando ele cai em pecado, ele cai para valer. Ele atola o pé na jaca, para usar uma expressão de goiano. Entende? Por quê? Porque ele fica amargurado, não dá para agradar a Deus, não tem nada que eu faça. Essa é a história de muitos crentes. Eles ficam o tempo inteiro angustiados, porque ele orou, mas ele não orou o suficiente. Ele pregou, mas não pregou o suficiente. Ele obedeceu, mas não fez o suficiente. O que ele faz, mas nem é perfeito. Ele está o tempo inteiro em débito, o tempo inteiro ele tem que corrigir algo. Ele nunca sente paz. Por quê? Porque ele vive na lei e ninguém consegue cumpri-la. Você nunca vai cumprir os perfeitos requisitos de Deus. Cristo já fez isso por você. Descanse na obra de Cristo. Pastor, mas eu já ouvi dizer de muitas igrejas da graça que o povo é muito carnal. Olha o que diz. É possível que tenha, sim, pessoas que usam da graça para dar lugar à libertinagem, mas não dentro da igreja. Olha que o Senhor diz lá em Romanos, capítulo 6, verso 14. Essa afirmação é muito forte e ela coloca uma credencial daquele que entendeu a graça. Paulo diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha a afirmação, o pecado não terá domínio, entendeu? Não terá domínio. O pecado não terá domínio. Pastor, em que circunstância? Por quê?
Paulo diz, porque vocês não estão mais debaixo da lei e sim da graça. Portanto, não viva na lei. Se você vive na lei, o pecado tem domínio. Lei, o que é? É merecer, barganhar, relacionar com Deus com base nas suas próprias obras. Ok? Quando vive na lei, o pecado tem domínio. Mas Paulo diz, você não está mais debaixo da lei, viva na graça. Estando na graça, o pecado não terá domínio. É o que está escrito, o pecado não terá domínio. Eu creio na promessa de Deus. Mas eu creio na graça. Presta atenção, se você diz que entendeu a graça e ainda vive deliberadamente no pecado, eu vou te dizer, você é um mentiroso. Ok? Aquele que entende a graça, eu não estou dizendo que ele não cai. 7 vezes ele cai, mas em todas elas ele se levanta. Por quê? Não é a natureza dele. Eu não estou dizendo que você, quando entende a graça, se torna impecável. Não! Você vai tropeçar, vai cair possivelmente. Mas presta atenção, cada vez que acontecer, você vai se levantar de novo. Porque você sabe que lá não é o seu lugar. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, Paulo, então, fala a primeira coisa, baseado no capítulo 5, verso 4. Quem vive na lei desligou-se da graça, desligou-se de Cristo. Segundo, decaiu da graça. Terceiro, Paulo diz que os gálatas estavam tentando se justificar pela lei, pelas obras da lei. Ninguém pode guardar a lei. Ok? Todas as vezes que você tenta se justificar confiado em qualquer merecimento, e qualquer merecimento procede da lei, ok? Quando você confia nisso, você decai da graça, ok? Agora, o que é realmente sério com relação a tentar se justificar? É que quando você tenta você mesmo se justificar, está dizendo o seguinte, não precisava de Cristo ter vindo. Não precisava dele ter vindo cumprir a lei por mim. Eu consigo obedecer. É só eu esforçar um pouco mais. Então, Paulo diz aqui, quem vive confiado no merecimento, ele está, sem perceber, possivelmente inconscientemente, blasfemando de Cristo. Ele está dizendo, não precisava de Cristo ter vindo. Eu dou conta, eu consigo, eu posso fazer a vontade de Deus. Eu só preciso de mais tempo, porque aos pouquinhos eu estou chegando lá. E você fica confiado nisso. Mas ao fazer isso, você blasfema contra a obra de Cristo. E o resultado é maldição. Pastor, tem maldição na nova aliança? Na nova aliança não tem, mas na velha tem. Quando você resolve viver pela lei, você está voltando para qual aliança? A velha. E quando você quer relacionar com Deus baseado na velha, então a maldição vem sobre você. Mas não foi Deus que mandou, você escolheu. Não escolha isso. Por que alguém em sã consciência faria isso? Que nesses dias o Espírito Santo te dê entendimento, revelação. Ok? Uma quarta coisa que os gálatas estavam fazendo, eles estavam se circuncidando. Os falsos mestres judaizantes estavam constrangendo todos eles a se tornarem também judeus. Então, eles acreditavam que precisavam de ser judeus na carne. Paulo vem, então, e diz, não, vocês já são filhos de Abraão pela fé. Vocês já são filhos de Abraão pela fé, é o que Paulo diz. Por que Paulo faz questão de frisar que somos filhos de Abraão pela fé? Simplesmente porque Paulo diz que Abraão foi o primeiro. Abraão foi o primeiro a ser justificado por fé. Está lá em Gênesis capítulo 15, no verso 6. Ok? A Bíblia fala, você deve se lembrar da história, né? Deus vem e fala para Abraão, olha, o seu galardão vai ser grande. E Abraão fala, mas como é que vai ser? Eu não tenho filho, meu herdeiro é o meu servo. Deus fala, não é esse o seu servo. Deus fala, sai aí da tua tenda, vem aqui para fora, era de noite. Deus falou, olha para as estrelas, conta, porque assim vai ser a sua descendência. Ninguém vai ser capaz de contar. Aí no verso 6, Gênesis 15, 6, diz assim, ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi declarado justo só porque creu. Só porque creu. Creu em quê? Na palavra de Deus. Preste atenção. Você hoje é declarado justo só porque crê. Crê em quê? Na palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você tem aqui 2 aspectos dessa obra que não tem nada a ver com merecimento. Então, aquele que não
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? O Senhor Jesus. Ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado, ele nunca pecou, nunca. Mas a Bíblia fala que Deus fez ele se tornar o quê? Pecado. Como é que Cristo se tornou pecado? Foi cometendo pecado? Claro que não. Isso é blasfêmia, ok? Ele nunca pecou, entendeu? Mas Deus fez ele se tornar pecado como? Porque pegou o nosso pecado e colocou nele. Pegou o nosso pecado e colocou nele. E qual foi a outra coisa que Deus fez? Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nele quem? Cristo. Presta atenção. Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo. Cristo merecia isso? Não. Ele nunca pecou. Mas aí Deus também pega agora a justiça de Cristo e coloca em nós. Pergunto para você, nós merecemos isso? Também não. Deus é quem faz. Pastor, mas como que isso acontece? Somente por fé. Basta você crer. Se você crê no que Deus diz que é, mesmo que você não veja nem sinta, Deus declara você justo. Porque você está crendo no que Ele está dizendo. Não é maravilhoso isso? Ok? Eu penso que nesse tempo a gente vai aprofundar muito cada conceito desse. Mas hoje eu estou lançando bases para você. Se você não está habituado a me ouvir, talvez você está achando uma avalanche de informação. Você está dizendo, poxa, a vida é coisa demais, entende? Mas você vai ver depois que eu vou repetir muitas vezes, mais devagar, e com outras ilustrações para tornar cada vez mais claro. Sabe por quê? Para entender a lei, não precisa de muita coisa. Qualquer ímpio pode entender, tá bom? Porque o que é a lei? Comporta bem, é abençoado. Comporta mal, você está estrumbicado. Isso é lei. Qualquer um entende. Qualquer ímpio entende. Mas o que é graça? Graça é eu não trabalhei, mas vim receber. Graça é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não pode ser entendido a não ser por revelação do Espírito. O homem natural não entende. O diabo não entende. É completa loucura, não faz o menor sentido isso. Isso vai contra todas as leis naturais, porque não é da terra, é do céu. Estou te convidando para entrar num estilo de vida celestial. Ok? E a quinta coisa que Paulo fala, eu vou encerrar nesse ponto, e é o motivo dele ter escrito a carta, é que os gálatas estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Gálatas 3:3. Não é? O que Paulo diz em Gálatas 3:3? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, por quê? Porque eles creram em Cristo, receberam a salvação de graça, então começou no Espírito, mas agora estão tentando se aperfeiçoar na carne. Esse é o ensino sutil que é ensinado em muitas igrejas. Salvação é de graça, santificação não, é você que tem que santificar. Presta atenção, a salvação é de graça, a santificação é pela graça também, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Mas os gálatas estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio, tentando obedecer o mandamento da lei, para tentar produzir neles alguma transformação, ok? Então, toda a carta foi escrita para reconduzir os gálatas de volta para a graça de Deus. Então, nós precisamos muito hoje da exortação do Senhor aos gálatas. Por quê? Porque, infelizmente, muitos crentes começam na graça, mas depois, infelizmente, tentam se aperfeiçoar pelo esforço da carne. Nesses dias, o Senhor possa abrir os seus olhos. Então, eu queria fazer uma oração por você, uma oração bem específica, por revelação. Você só pode entender isso pela luz do Espírito. Feche seus olhos onde você está. Pai, minha oração nessa hora é que o Senhor possa abrir o entendimento espiritual, trazer luz. Ó Deus, que haja iluminação, luz resplandecendo no coração dos teus filhos, para que eles possam compreender, entender a maravilhosa graça, expressão da tua bondade e do teu amor. Ó Deus, livra-nos de sermos desligados da fonte que é o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de decair dessa graça para outra coisa. Livra-nos, ó Deus, de tentarmos aperfeiçoar-nos pela carne. E livra-nos, ó Deus, de tentando nos justificar, possamos blasfemar contra a obra do Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos luz, para que desfrutemos da plenitude da tua bênção nesses dias.
em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima live.